Olá, querida! Você está pronta para o encontro Mulheres Betel 2025? Será um momento único na presença do Senhor e o nosso tema deste ano é Permita-se florescer em Deus com seus dons e talentos. Quando estamos enraizadas em Cristo, nós florescemos, mesmo em meio aos desafios. Então já anota aí, dia 22 de março, às 17 horas, na Igreja AD Betel. Não fique de fora dessa experiência transformadora. E para garantir a sua presença, é só preencher o formulário de inscrição. Até lá! Encontro de mulheres! Irmãos, eu estava meditando aqui numa passagem bíblica e vendo como que o poder do Evangelho prevalece na vida das pessoas. Esse barulho é assim mesmo, é? Irmão, não duvide do poder do Evangelho na vida das pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo, ele transforma. Ele faz uma nova criatura. E naquilo que nós precisamos a cada dia, sendo a necessidade que nós temos de ir sendo transformados pela renovação do nosso entendimento, é importante que nós nos coloquemos, nos apresentemos a Deus para que nós possamos ser essa pessoa que o Evangelho de Jesus Cristo vai transformando e vai prevalecendo na nossa vida. Então é diante desse quadro, desse pensamento, dessa ideia, né, que nós vamos pensar aqui um livro da Bíblia que nós temos uma história, né, uma carta de Paulo, em que nesta carta Paulo faz questão de fazer uma recomendação nessa carta a uma pessoa que se encontrava naquele momento numa situação de escravidão, né? E esse escravo era Onésimo. Não era Désio, não, irmãos. Onésimo, né? E aí, então, Paulo escreve uma carta para Filemon, e nessa carta, Paulo vai interceder por esse escravo, né? Onésimo. E nessa intercessão, a gente tem muita coisa que a gente pode tirar dessa carta. E nós vamos tirar, né? Nós pensamos em algumas coisas que nós precisamos aprender a fazer para que o Evangelho de Jesus Cristo ele possa ser verdade na nossa vida. Porque, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião. O Evangelho de Jesus Cristo é um modo de vida, um modo de pensar, um modo de viver que excede aquilo que as pessoas têm nas religiões. E, dentre as religiões que existem, né, nós vamos ter sempre uma divindade que ela está irada e que ela está buscando alguma coisa nas pessoas que fazem parte daquela religião. Mas no Evangelho de Jesus Cristo, que não é uma religião, nós temos um Deus todo-poderoso, Senhor do céu e da terra, que Ele nos ama a ponto de Ele próprio resolver o nosso problema do pecado, mandando o amor dele foi tão grande que Ele manda o seu Filho para que nós pudéssemos, então, ter esse preço pago, esse preço que nós não teríamos condições de pagar. Então eu gostaria, né, hoje nós vamos falar de um livro inteiro da Bíblia, né? O livro de Filemon. E nós vamos fazer uma leitura desse livro inteiro. É um capítulo só, irmãos, fique tranquilo, é um capítulo só,
né? E nós vamos fazer, então, uma leitura de Filemon. Podemos colocar aí? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Ânfia, a Arquipo, nosso cooperador de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Então, acabamos de ler um livro da Bíblia inteiro, né? E a gente gostaria de falar algumas coisas, em alguns pontos que nós precisamos aprender aqui nesse texto que foi lido, para que nós possamos, né, fazer com que o Evangelho prevaleça em nossa vida. Para que nós realmente não tenhamos dúvidas quanto à transformação do Evangelho. E é interessante porque nós somos ensinados nesse texto algumas coisas muito importantes para que nós façamos na nossa vida cristã. Então vamos lá. A primeira delas que eu gostaria de refletir com os irmãos aqui é que nós estamos falando, irmãos, de um escravo. De um escravo. Onésimo era um escravo. E mais um detalhe, era um escravo fugitivo. E um escravo fugitivo, naquela época, o senhor dele, o dono dele, digamos assim, poderia fazer com ele o que quisesse. Era muito comum quando o escravo era fugitivo, quando ele era capturado de volta, o dono dele
mandava gravar, pegavam aqueles ferros que a marca boi e gravavam um F na testa dele. Fugitivo. Né? Fujão. Escravo fujão. E nós temos, então, essa história aqui, que nós estamos vendo como que Paulo está percebendo toda essa questão. E a primeira das coisas que a gente precisa aprender, que Paulo nos fala, é no versículo 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E é interessante porque no original, esse pedido de receber de Paulo aqui é um pedido para que Onésimo fosse recebido na família de Filemon, na casa, na família de Filemon. Então você veja, não existem pessoas mais importantes do que outras no reino de Deus, na igreja. Né? Algumas pessoas se consideram importantes demais. Provavelmente é porque leem pouco ou praticam pouco a palavra de Deus. Né? Algumas pessoas, elas veem os seus filhos, as suas filhas, como pessoas assim muito importantes. Né? E a ponto de que o amor delas pelo filho, ela não consegue perceber que a forma como ela olha o outro é uma forma totalmente desarrazoada, uma forma sem amor. Né? E a palavra de Deus nos mostra aqui que não existe diferença entre nós. Nós somos todos iguais no reino de Deus, na casa de Deus, na família de Deus. Nós não somos diferentes. Não existe diferença. Se você achava que existia, tanto se você achava que existia porque você se achava menor que alguém aqui, o sangue de Jesus tem poder, irmão. Você não é menor que ninguém. E se você achava que existia porque você se acha maior que alguém, você também não é maior que ninguém. Nenhum de nós aqui é maior ou menor que ninguém. E Paulo aqui faz essa intercessão, faz esse pedido a Filemon, e aí ele coloca essa questão diante de Filemon. Filemon, é o seguinte, se você me considera companheiro na fé, receba. Irmão, Filemon era filho na fé de Paulo. Paulo havia pregado para Filemon e Filemon havia aceitado a Jesus. E agora então, quando Paulo está preso em Roma, Paulo recebe na prisão o Onésimo, prega para o Onésimo e o Onésimo aceita a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E agora Paulo precisa fazer essa carta e dizer para Filemon que Filemon precisa receber Onésimo como servo do Senhor. Não mais como escravo, mas como servo do Senhor. Né? E nesse momento, Paulo então vai se colocar, não sei se você consegue perceber, era uma época em que as pessoas que eram escravas, elas não eram vistas como pessoas, como gente. Elas eram vistas em uma condição inferior. Mas não é a forma como Paulo trata Onésimo. Paulo vai deixar bem claro, olha, Filemon, receba Onésimo como um de nós. Receba como se você estivesse me recebendo. Receba ele como se fosse eu que estivesse indo aí visitar você. Receba Onésimo dessa forma. Nós estamos falando, irmão, de um escravo fujão, né? Um escravo que fugiu, mas que Deus prepara o cenário de uma forma que esse escravo vai cair na prisão que Paulo está. E nessa prisão, ele aceita Jesus. Mas não para por aí. O mesmo Paulo que pregou para Onésimo e Onésimo aceita Jesus é o mesmo Paulo que também pregou antes para Filemon, que aceitou a Jesus. Coincidência? Não, irmãos. Coincidência não, né?
realmente Deus mostrando que a vida da gente está diante dele. Às vezes a gente se coloca numa situação como que nós tivéssemos resposta para alguma coisa em nossa vida. E o que nós precisamos mesmo é nos colocarmos à disposição de Deus. Nós precisamos mesmo nos achegarmos a Deus, chegarmos a Ele. A Bíblia diz para nós nos achegarmos a Ele e Ele se chegará a nós. Né? E é dentro dessa perspectiva que nós temos um texto desse aqui, uma carta de amor como essa daqui. Se você for olhar os detalhes dessa carta, você vai ver o quanto que Paulo pensou em cada palavra para escrever aqui. Paulo ele poderia ter começado a carta se colocando como o apóstolo de Jesus, o apóstolo principal, quem sabe o apóstolo mais importante. Mas é interessante porque Paulo, quando ele começa essa carta, ele vai dizer que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, né? Então Paulo ele se coloca ele vai colocando, vai entendendo quais são as palavras que ele precisa usar para que ele possa mostrar para Filemon que agora não existe mais diferença entre Filemon e Onésimo. Não existe, porque o mesmo Senhor de Filemon é o mesmo Senhor de Onésimo. Um outro ponto que nós precisamos aprender aqui é que nós precisamos aprender a nos identificarmos com as falhas das pessoas. A falha de alguém que não é a sua parece que é assim muito grande. Mas quando comparado com a minha, aí eu acho que a minha é diferente. E nós precisamos entender que nós precisamos nos identificar com as falhas das pessoas. Olha só o que diz os versículos 18 e 19. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Aí Paulo vai e dá uma em Filemon, né? Para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Ou seja, olha, Filemon, eu estou falando com você aqui, eu que preguei o evangelho para você e que você conhece o evangelho, você sabe que o evangelho é transformador, que ele transformou a sua vida. E que o mesmo evangelho que transformou a sua vida é o evangelho que transformou a vida do Onésimo. Né? Não está na Bíblia, mas os teólogos dizem, e tudo leva a crer, que Onésimo ele levou algum dinheiro, levou algum patrimônio, levou alguma coisa do Filemon, roubou alguma coisa. Ele não ia sair assim de mão abanando se ele pudesse levar alguma coisa. Não é? E Paulo está dizendo, olha, se ele o prejudicou em algo, se lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Não é? O Lutero, ele certa vez disse que todos somos onésimos, porque todos nós somos carentes e merecedores da misericórdia e da graça de Deus. Todos nós temos uma culpa, todos nós temos uma falha que não nos permitiria chegar diante de Deus. Estou falando uma, mas pode ser várias, né? Agora, uma com certeza que é o pecado que tão de perto está diante de nós, nós não teríamos nenhuma chance de perdão se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus. E aí, então, nós vemos que nós precisamos aprender a nos identificarmos com as falhas das pessoas. Como é fácil você falar de uma falha que não é a sua, em detrimento da sua. Não é? Como é fácil a gente olhar para a falha do outro e dizer assim, eu não tenho essa dificuldade, mas o fulano... Né? Então, assim...
nós precisamos aprender a nos identificarmos com as falhas do outro. Porque todos nós somos faltosos, todos nós temos as nossas falhas, temos as nossas dificuldades, e nós precisamos respeitar isso, porque o mesmo Deus que ele nos vê com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, ele vê o nosso irmão, ele vê qualquer uma das pessoas, ele vê a todos nós. Né? É interessante isso, porque o nosso Deus, ele nos vê, irmãos, e ele nos contempla com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com um olhar de graça, com um olhar de perdão. Né? Então, nós precisamos entender que todos somos faltosos. Uns numa área, outros em outra, temos falhas aqui, falhas ali, todos nós temos, e nós precisamos aprender a nos identificarmos com isso. Um outro ponto, né, a gente vai falar de 5, o terceiro ponto é exercitar tanto a restituição quanto o perdão. A gente precisa aprender a exercitar tanto a restituição quanto o perdão. Né? Olha só, versículos 12 e depois 17, 18, 19 e 20. Versículo 12. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Paulo está dizendo, olha, é com muito pesar no coração que eu mando de volta a você, Onésimo. Né? Assim, se você me... Versículo 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. E o versículo 20. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. E a gente vê aqui que o que Paulo faz com Onésimo é uma questão de imputação. Né? Paulo pega a culpa de Onésimo e fala assim, olha, essa culpa de Onésimo aqui, coloca na minha conta, eu vou pagar. O que foi que ele fez? Eu vou pagar. E, de novo, né? Nós temos um Jesus Cristo que fez isso conosco. Nós temos um Deus que pegou a nossa conta e Jesus falou assim, eu vou pagar essa conta. Né? Então, nós não temos razão para não entendermos, para não aprendermos com esse livro aqui, a exercitar o perdão. Irmão, é muita gente com problema, com dificuldade para perdoar. Deixa eu te dizer uma coisa, não é uma opção. Perdoar não é uma opção. Perdoar, uma pessoa que não perdoa, essa pessoa está carregando um veneno, esperando que o outro é que vai cair. O perdão, ele te atrapalha, ele me atrapalha se eu não o exerço. Se eu tenho alguma raiz de amargura, se eu tenho algum rancor contra alguém, vamos resolver isso, meus irmãos. Porque o perdão, sem perdão, não tem como. Nós precisamos, a gente é só olhar a oração que Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Então, nós precisamos entender que é uma coisa séria o perdão. E eu li uma vez, eu acho que até já falei isso aqui, estou igual o Edésio. Já falei isso aqui, né, Edésio? Já falei isso aqui. Eu li uma vez um livro que o autor dizia sobre isso. Né? Falou, você tem dificuldade com o perdão? Ore pela pessoa. Mesmo que no primeiro momento você não queira. Você está fazendo uma coisa que a sua vontade seria outra, mas você começa a orar, o Espírito Santo vai agir na sua vida. Né? Então, nós precisamos entender que o perdão não é uma opção. O perdão não é uma opção. Nós precisamos perdoar. Mas, irmão, você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Não tem nada que alguém tenha feito com você
que foi maior do que o que você fez e que Jesus Cristo te perdoou. Né? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos esperança e nós fomos perdoados. Então, o perdão não é uma opção para a vida do cristão. O perdão faz parte da vida do cristão. Nós precisamos exercitar, né? Nós precisamos exercitar, porque, afinal de contas, o que nós temos aqui é uma imputação, onde nós temos que Paulo pega toda a culpa, toda a dívida de Onésimo e diz assim: Onésimo, o Filemon, essa culpa, essa dívida, eu vou pagar. Ela é minha. Né? É claro que ele vai apelar, digamos assim, né, porque o evangelho de Jesus, irmãos, ele não é de imposição. Né? O evangelho de Jesus é um evangelho em que as pessoas vão se convencendo do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo, e por meio desse convencimento a gente vai vendo que a gente precisa melhorar, que a gente precisa flexibilizar, que a gente precisa perdoar, que a gente precisa ir, que a gente precisa ficar, que a gente precisa voltar. Né? O importante é que nós tenhamos essa consciência de que, assim como Paulo está mostrando para Filemon aqui, o quanto é importante ele perdoar Onésimo, nós todos temos os nossos Onésimos para perdoar, seja daqui a pouco, seja no passado, mas que nós não temos a opção. Né? E isso é interessante, né? Porque a palavra de Deus ela já falava disso há quanto tempo? A ciência agora já sabe que o perdão faz bem para as pessoas. Né? Descobriram que o perdão faz bem. E a gente vê o salmista dizendo: olha, enquanto eu calei, os meus ossos envelheceram, foi terrível para a minha vida. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, o perdão, a falta de perdão, ele não deixa de ser uma soberba do nosso coração, de achar que a gente é maior que alguém, a gente achar que é uma opção para nós perdoarmos a pessoa. Nós precisamos entender que se nós entendermos, se nós compreendermos a extensão do perdão de Deus para a nossa vida, nenhum perdão que nós tenhamos que perdoar será tão grande assim. Porque o perdão de Deus para a nossa vida, se nós entendemos o que o pecado fez conosco, porque o pecado nos tira da presença de Deus, o pecado faz com que nós não tenhamos acesso a Deus. Né? O que acontece ali quando Jesus Cristo dá o brado e a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasga, aquele véu do templo simbolizava a separação que existia entre nós e Deus. E essa separação ela existia por causa do nosso pecado. No momento em que é rasgado o véu do templo, então nós temos acesso direto a Deus. E nós temos acesso direto a Deus que jamais teríamos condições de ter, porque o nosso pecado não permitia. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E nessa purificação do sangue de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. Portanto, não há razão para nós não perdoarmos. Né? Nós temos também o quarto ponto que nós podemos aprender com esse texto. Jesus tem poder glorioso para salvar. Né? Veja só, Onésimo vai cair naquela prisão que está Paulo e ele é salvo. Né? O versículo de número 10 diz assim: apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Então, irmãos, o evangelho de Jesus Cristo ele é poderoso para salvar. E nós não podemos, em hipótese alguma, duvidar disso. Às vezes, a gente olha para uma situação
né? Olha para um parente, olha para um filho, olha para um pai, olha para quem quer que seja. Aí a gente fala assim, mas eu já orei 20 anos, 30 anos por essa pessoa. E a gente não sabe. Eu me lembro de uma irmã uma vez que ela disse que a mãe dela, no leito de morte, estava no leito de morte e a mãe dela disse assim, as últimas palavras da mãe dela, eu morro aqui agora, mas eu sei que Deus vai salvar todos os meus filhos. Ela não viu, mas essa irmã me contou, todos os filhos estavam salvos em Jesus Cristo, né? Então, você pode até morrer, mas as suas orações não morrem. Elas ficam diante de Deus, né? Então, nós não podemos duvidar do poder glorioso para a salvação. Veja você como que Deus faz a coisa, né? E aí o Onésimo vai cair exatamente nessa prisão onde Paulo está ali, em Roma, né? Porque Onésimo provavelmente foi para Roma porque era uma metrópole, era o lugar talvez mais avançado da época, mas acabou indo para essa prisão. E o evangelho o alcançou. O evangelho de Jesus Cristo, irmãos, a gente estava aqui na vigília sexta-feira, foi uma bênção a vigília, e nós estávamos orando, e a gente sabe que a gente fala que a gente tem filho, né? Mas nós não temos filhos, os filhos são de Deus, né? Deus é o dono de todas as coisas, Deus é o pai de todos nós. Deus não tem neto. A gente tem neto, Deus não, Deus tem filhos, né? E todos os filhos e todos os pais de quem não aceitou Jesus ainda, nós cremos na salvação. Nós continuamos crendo, irmãos, porque Jesus tem poder para salvar. O Espírito Santo tem poder para salvar. Nós não temos poder para salvar. Nós não falamos ao coração. O máximo a gente fala aos ouvidos. Mas o nosso Deus, ele é poderoso para falar no mais íntimo do ser. A palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra ela é como uma espada, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Né? Há quem diga que a alma e o espírito são indivisíveis, mas a divisão da alma e do espírito, a palavra de Deus sabe qual é, e ela é capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito. Creia em Deus, acredite que Jesus é poderoso, é glorioso para salvar. Né? Você está orando por alguém, creia que Jesus Cristo vai salvar, que essa pessoa vai ser salva. Você pode até não ver, mas ela será salva. E o quinto ponto que nós precisamos aprender nesse texto aqui é que uma pessoa convertida, ela se torna uma pessoa útil nas mãos de Deus. Né? Olha o versículo de número 11. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Para mim. E é interessante porque aqui Paulo faz um jogo de palavras. Por que Paulo faz um jogo de palavras? É porque Onésimo significa útil. E Paulo está dizendo assim, olha, ele antes era inútil. Ou seja, o útil era inútil porque ele não estava aí, ele fugiu. Mas agora ele é útil para você e é útil para mim também. Né? Então Paulo aqui faz um jogo de palavras em relação ao significado do nome Onésimo. Então, o que acontece? Nós todos, né, precisamos entender que uma pessoa no reino de Deus, uma pessoa entregue para Jesus é uma pessoa útil para toda boa obra, para tudo aquilo que é para ser para o Senhor. Né? Nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender que nós temos a nossa utilidade. Quantas pessoas, irmãos, eu me lembro do meu pai. Alguém falava assim, meu pai era um cara caladão, totalmente calado, assim, era difícil. Você ficava assim com ele assim 2 horas num lugar, era 2 horas de silêncio, né? Era muito calado meu pai. E ele falava assim, mas os irmãos chegavam assim, mas irmão Alfredo, o senhor tem que fazer alguma coisa e tal, no reino de Deus, na obra. Irmão, vou fazer o quê?
como quem diz assim, eu não sirvo para fazer nada. Né? Mas, na verdade, irmãos, todos nós temos a nossa utilidade. Eu me lembro de um irmão que chegou para mim uma vez, o irmão, eu me lembro até dele, não estou lembrado do nome, um senhor, na época, eu era muito novo, não que eu não seja novo, né? Mas eu era bem mais novo. Né? E aí eu me lembro que esse irmão chegou para mim e falou assim, rapaz, admiro a fé do seu pai. Um homem que não fala muito, mas é um homem fiel a Deus, um homem crente, um homem que ajuda, um homem que prospera, um homem que abençoa. E aí hoje eu olho assim e falo assim, meu pai não sabia. Meu pai não sabia da utilidade dele. Mas Deus tem a nossa utilidade. Todos nós somos úteis na obra do Senhor. Todos nós somos úteis no reino de Deus. Né? E nós, às vezes, calados, nós somos úteis. Às vezes não é pelo muito falar, não é pelo muito, né, pelo que se diz, mas é pelo que se vive, irmãos. Né? É importante que nós sejamos mais pelo que vivemos do que pelo que falamos. Porque falar é fácil. Né? Agora, viver o Evangelho é aquilo que nós precisamos viver. E nós precisamos entender que essas coisas que nós aprendemos com esse texto, elas são coisas que são aprendidas para que nós coloquemos em prática na nossa vida. Todos nós temos a nossa utilidade no reino de Deus. Certo? E se você acha que não tem nenhuma, venha trabalhar conosco aí no cursilho, que nós vamos colocar você para fazer alguma coisa em que você será bastante útil na obra do Senhor. Nós não temos aqui ninguém mais importante do que ninguém. É interessante que, dentre os trabalhos que nós temos o cursilho, por exemplo, né? Fazer como diz o pastor, merchandise, né? Nós temos o cursilho. E o cursilho é um trabalho em que todos são importantes ali. Se faltar um pouquinho dessa engrenagem, se faltar alguma coisa, vai dar problema. Né? Então, todos nós somos importantes no trabalho do Senhor. E eu gostaria, caminhando aqui para o final, para que nós façamos uma aplicação, a gente veja o que existe de prático nisso que nós temos nesse texto bíblico aqui, né? Então, o que a gente pode aplicar para a nossa vida que a gente tem nesse texto? E olha que é muita coisa, irmãos. Mas pelo menos 3 delas eu queria falar com os irmãos. A primeira é que quando se faz as coisas do jeito de Deus, os resultados sempre transcendem as expectativas. Você sabe que às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E é como a gente muda o jeito. Um dia desse eu estava conversando com a Rosane, o quanto que a gente muda o jeito de fazer as coisas, né? A gente acha assim, não, esse jeito aqui eu sei mais, ó. Presta atenção, o seu avô fazia desse jeito, o seu pai fazia desse jeito, mas você acha assim, não, vou fazer diferente. Acho que é porque meu pai e meu avô eram muito velhos e não sabiam o jeito de fazer. Aí a gente faz diferente e quebra a cara, irmão. O que acontece é que, quando a gente faz as coisas do jeito de Deus, os resultados eles sempre são além daquilo que a gente esperava. Não é? Então, a gente vê o versículo 21 aí. Versículo de número 21. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Então, no caso aqui, Paulo está pedindo para Filemon uma obediência. E Paulo está dizendo, olha, Filemon, se você obedecer, e eu sei que você pode obedecer, não só no que eu estou pedindo, mas você pode ir além. Você pode fazer mais. Né? E nós precisamos saber que nós precisamos fazer as coisas do jeito de Deus. Nós precisamos fazer as coisas da forma como Deus estabeleceu. Né? E a gente, às vezes, não tem nada que ficar inovando. A outra verdade é que Deus age
por meio da intercessão do seu povo. Olha o versículo de número 22. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero ser restituído a vocês. Irmãos, nós estamos sendo convidados por Deus a orar. Não sei se você está percebendo, mas Deus está nos mostrando que nós precisamos orar. Falando nós, igreja local aqui, nós precisamos orar. Né? E é interessante o quanto que Deus age por meio da oração. Irmãos. Às vezes eu fico olhando assim e eu vejo alguns relatos, né, da obra missionária, de pessoas que estão em países que o evangelho é perseguido. E a gente vê que os irmãos estão lá falando assim, olha, eu não quero que você faça outra coisa. Eu não é, pastor Isaías? Eu quero que você ore por mim. Lembre de mim nas suas orações. Irmãos, não tem nada que você possa fazer mais. Olha só, essa frase não é minha. Como eu não me lembro o autor dela, eu só vou te dizer que ela não é minha. Se você depois quiser colocar no Google aí, você vai descobrir quem é o autor dela. Não existe nada que você possa fazer mais por uma pessoa para a salvação dela do que orar por ela. Se você ficar, a pessoa chegou na sua casa, né? Eu falo isso para minha esposa, né? Chegou a pessoa na sua casa, você fica lá, fulano, não sei o que e tal, não adianta. Ore por ela. Você vai fazer mais do que você ficar o tempo todo igual uma ladainha no ouvido da pessoa. Ore por ela, porque Jesus é poderoso para salvar. Então, se está incomodando você, se a pessoa não está, é um filho que não está salvo, é um pai que está fora dos caminhos do Senhor, ore. Ore crendo, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ore. Paulo está dizendo aqui, olha, eu estou saindo da prisão por causa da oração de vocês. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui porque vocês estão orando por mim. Então, nós precisamos entender que nós precisamos orar. Nós estamos, às vezes, nós vamos fazendo tudo, menos orar. Sabe que um dia desse a gente estava até comentando, acho que era lá no Despertar, no Núcleo de Convivência Despertar, que existia um jornal, eu acho que ainda existe, acho que era Mensageiro da Paz. Ainda existe esse jornal, não é? E eu me lembro que eu fui uma vez ler os testemunhos. Irmão, não tinha nenhum testemunho que era diferente disso. Olha, eu tentei os médicos, eu tentei isso, eu tentei aquilo, eu fui a não sei aonde, eu fui não sei para quê, eu fui nos Estados Unidos, não sei o quê. Depois que tudo falhou, eu fui para Jesus e Jesus me curou. Todos os testemunhos eram assim. Aí eu fiquei pensando comigo, né? Por que a gente não tenta primeiro Jesus, né? Assim, a gente, às vezes, a gente está diante de um problema, mas a gente esquece de orar, não sei porquê, irmãos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar diante de Deus. Você está com um problema, você está com uma situação que não se resolve, você está com uma questão que você está diante de Deus, coloque diante de Deus, ore, coloque diante dele. Ele é poderoso. O nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Apresente os seus problemas a Deus. Vamos fazer isso, vamos exercitar isso, irmãos. E a gente vai vendo Deus agir na nossa vida. E a gente vai vendo que funciona realmente. Que o Deus Todo-Poderoso é maravilhoso. E Ele está aí. Nós precisamos acreditar nisso. Deus age por meio da intercessão do seu povo. Então eu estou vendo assim uma porta aberta, não sei, você está vendo assim, irmã Madalena? Eu vejo assim uma porta aberta para nós, por meio da oração. Vamos aproveitar, irmãos. Nós temos uma oração das 7h30 às 8h, você não precisa sair de casa, você não precisa nem trocar de pijama, porque é só você não acender a câmera, ninguém vai saber que você está de pijama.
E você tem como orar das 7h30 às 8h conosco no Google Meet. Irmãos, vamos orar porque a oração ela move as coisas. Né? Vamos acreditar na palavra de Deus. Como a gente colocou aqui, a gente às vezes quer fazer diferente, mas a gente não entra pelo caminho que foi ensinado. Nós fomos ensinados a orar. A palavra de Deus está mostrando aqui que Deus age por meio da intercessão do seu povo. Vamos colocar diante de Deus, vamos aproveitar essa porta que Deus está nos abrindo da oração. Vamos entrar por ela, meu irmão. E a terceira é que a graça deve estar presente desde o começo até o final de nossas vidas. Olha só o que foi que Paulo fez aqui nessa pequena carta. Olha só, versículo de número 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esse é o começo da carta. Versículo de número 25. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Irmãos, a graça de Deus, ela precisa permear toda a nossa vida. E a graça de Deus, ela é maravilhosa. Ela é esplendorosa. Né? E nós, então, precisamos entender que assim como a carta de Paulo a Filemon, ela começa falando da graça de Deus e ela encerra a carta falando da graça de Deus, a nossa vida precisa ser assim, precisa ser toda permeada pela graça de Deus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Lá em Tito nós temos que a graça nos foi manifestada, né, salvadora a todos os homens. Né? A graça do Senhor se há manifestado salvadora a todos os homens. Então, que nós possamos entender que a graça do Senhor ela precisa permear toda a nossa vida. E eu queria pedir à igreja para ficar em pé e dizer para você, se porventura você tem alguma questão que ela não está se resolvendo na sua vida, se tem alguma coisa, alguma questão espiritual, física, material, eu quero convidar você para vir aqui, nós vamos orar por você. O Espírito Santo de Deus está aqui. Nós somos pessoas assim, que precisamos da graça de Deus, assim como todos nós, mas o Espírito do Senhor, Ele está aqui, Ele está operando em nossos corações. Então, se tem alguém que tem colocado uma coisa diante de Deus, e essa coisa está se protelando, está se... Né? Então, vem aqui, nós vamos orar por você, e o Espírito Santo do Senhor que está aqui vai agir na sua vida. Pastor Isaías. Pastor Isaías, faça a oração. Pai do Senhor, queridos, nós temos também aqui o pedido de oração. A irmã Ana Maria Batista da Cruz pede oração pelo seu neto João Lucas, que está acamado. Esse pedido veio pelo YouTube. Eu imagino que talvez também esteja um amigo do Caio, provavelmente ele está nos acompanhando agora durante essa transmissão. Nós vamos orar também por ele. Ele sofreu um problema cardíaco, né? Como é que a gente chama? Um infarto, alguma coisa assim, né? Um infarto, né? Ele está hospitalizado, o amigo do Caio, foi colega de trabalho dele, e ele provavelmente está nos acompanhando nesse momento, lá a partir do hospital. Vamos apresentá-lo a Deus também. Se ele não estiver assistindo, mas Deus está vendo a nossa oração e vendo também a necessidade dele. Creia que o Senhor é poderoso para agir. Não importa qual é o seu problema, a sua luta, por quem você está orando, por quem você está intercedendo, o Senhor é poderoso para responder a sua oração e fazer um milagre, uma revolução na sua vida e na vida da pessoa por quem você está orando. Deus de bondade, Pai bendito e santo, estamos diante de Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor Deus,
e nós apoiamos a nossa fé no que a tua palavra promete, Senhor. Nós cremos na tua palavra, cremos no teu amor, cremos nas tuas promessas, Senhor. E Senhor Deus, baseado nessas promessas e na confiança que temos naquilo que tu falas por meio da tua palavra, que nós intercedemos por essas pessoas que precisam do teu socorro, que precisam da tua intervenção, Senhor. E eu oro, Senhor Deus, por cada um dos meus irmãos que aqui estão e que estão apresentando as suas causas, orando talvez por um familiar, pelo filho, pelo pai, orando, Senhor, por salvação, por transformação, orando por libertação, orando por uma unidade no lar, orando, Senhor Deus, por uma transformação de vida, oramos por uma cura, Senhor, talvez de uma enfermidade grave, Senhor. Ó Deus amado, nós apresentamos cada uma dessas causas, crendo no teu poder, crendo que tu ages, Senhor Deus, por meios naturais e sobrenaturais. E queremos, portanto, Senhor Deus, clamar que tu venha intervir nesta hora, Senhor, fazendo um milagre em cada vida, em cada coração, em cada circunstância, em cada situação, para que depois o teu nome seja glorificado na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos cada vida aqui, cada pedido aqui, Senhor, diante da tua presença, pedindo, Senhor Deus, o milagre vindo de ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.